Antes disso, gente, E dos sons o também. governo federal está discutindo a adoção de medidas sobre a regulação do setor de apostas online por conta aí do endividamento de pessoas mais pobres. De acordo com o estudo do Banco Central, beneficiários do Bolsa Família gastaram via Pix com bets, são aquelas apostas, mais de 3 bilhões de reais somente no mês de agosto. Esse montante representa 20% do total de recursos que o programa distribui no mês. Entre os 20 milhões de beneficiários, aproximadamente 5 milhões participaram de apostas com um gasto médio de R$100 por pessoa. Com dinheiro, gente, do Bolsa Família, que em tese é para alimentação, mas vamos lá. A maior parte dos apostadores, cerca de 70%, são chefes de família que transferiram aí 2 bilhões de reais para as plataformas de apostas. Essa é uma análise realizada pelo Banco Central, não contabiliza gastos feitos por outros métodos de pagamento, o que sugere que os valores ainda podem ser muito maiores. Quando o Lula recebeu essa informação, segundo interlocutores, eles disseram que o presidente ficou indignado. Vou abrir aspas aqui para um deles. O presidente defende que o Bolsa Família é para alimentação e necessidades básicas de cada família beneficiária. Pediu urgentes providências. E aí a regulação das bets é coordenada pelo Ministério da Fazenda e Casa Civil deve conter regra com limites zero para cartão de benefícios sociais para jogos de bets, certo? Então a ideia aqui é não deixar mais usar cartão de beneficiário para custear, para pagar aposta online. Vou trazer mais informações. Quase 1/3 dos brasileiros de 16 a 24 anos afirma que já apostou. Isso segundo uma pesquisa publicada pelo Datafolha. O percentual entre os jovens é o dobro da média. A média é de 15% em todo o país. As bets são liberadas no Brasil desde 2018, após uma lei aprovada no governo Michel Temer. E aí o governo Bolsonaro poderia ter regulamentado, mas não fez nos 4 anos. Então agora a gente tem esse imbróglio aí. E um problema muito sério sobre isso é que, às vezes, as propagandas sobre esse tipo de aposta soa como se a pessoa estivesse investindo. Soa como se fosse um investimento. Soa como se fosse renda mensal que você vai ganhar sempre. Esse é um problema sério. E aí, gente que precisa do dinheiro, às vezes, para alimentar a família, tá usando, pensando que tá investindo e, na verdade, tá perdendo dinheiro, porque a banca nunca perde. Daniel, em 1 minuto. Paulo, a situação é complicada, né? As pessoas, acho que, como você falou, propaganda, rede social, principalmente rede social, muita gente fazendo esses cálculos que você colocou. A pessoa colocou, se você investir 10 mil reais ao final do mês aqui, perdendo, dando red, dando green, nessas linguagens das bets, chega a 3%, 4%, mas é o cidadão que depende do Bolsa Família que tem ali, fazer esse tipo de situação é complicado, né? Essas apostas, a pessoa tem que ter uma educação financeira muito clara em sua cabeça, que aquilo ali é, como você disse, a banca nunca perde, né? Ainda mais em apostas, que são jogos que, sei lá, o futebol aí, teve casos de jogador que manipulou cartão amarelo, jogador que manipulou ser expulso, não foi, ameaçado de morte. Então tem que tomar muito cuidado com tudo isso, né? O contexto, principalmente aqui no Brasil, as pessoas assim têm essa mania de querer ganhar o dinheiro fácil. Eu entendo tudo de futebol, vou ontem. Quantos flamenguistas não apostaram que o Flamengo iria classificar ontem? Para. Tá perdendo só um minuto. Não, Rigon. Quantos flamenguistas que tem a apostaram? ver, velho? Tava pagando lá. O cara apostava 10 reais. Se o Flamengo classifica, ganharia 40 reais. Quantos flamenguistas fizeram isso? E a gente já tem muito flamenguista no Bolsa Família. Então você imagina assim, não, acho que não, as hein? pessoas Mas tem querem ganhar o dinheiro fácil, quando muita gente ganhando dinheiro em cima disso, principalmente nas Daniel, propagandas, tá muito mostrando que Flamenguista. parcial. aposta e rendimento mensal não tem nada a ver, muito cuidado, e acho que deveria limitar mesmo a utilização desses recursos aí do Bolsa Família. Professor, em 1 minuto, sua opinião sobre essas questões das apostas online Paulo. e o gasto aí que foi apontado pelo Banco Central. Paulo, a questão é muito mais grave que somente olhar para o tema da Bolsa Família. Primeiro, há uma ação direta de inconstitucionalidade agora que está com o ministro Fux, que já chamou para uma audiência pública agora para o dia 10 ou 11 de novembro. E a ação direta de inconstitucionalidade refere-se à integralidade da lei dos bets. E quem é o autor? A Confederação Nacional do Comércio. Por quê? Porque o dinheiro que estaria necessariamente indo
para a economia, do ponto de vista de compras, vendas, negócios, ela está indo bilhões direto para esses comerciantes de bets. E o grave, Paulo, estamos falando, quando você fala de Bolsa Família, de uma fração pequena do montante gasto com bets. Estamos falando de aproximadamente entre 60 e 100 bilhões de reais no ano de 2023 nesses jogos, o que representa bem mais que entre 1 e 2% do produto interno bruto do Brasil. Então, estamos em uma situação gravíssima, ao ponto já do presidente da Federação dos Bancos do Brasil dizer: é imediato, é urgente, é para agora, era para ontem, impedir a utilização do Pix para jogos online. A situação é mais que grave, e se a Bolsa Família já nos alertou, e podemos olhar isso como grave, a situação do ponto de vista econômico do Brasil é gravíssimo. Trata-se de uma bolha que nos pode levar a uma crise financeira geral. Pamela? Pois é, Paulo, quando a gente discutiu há um tempo atrás aqui sobre liberação no Brasil, né, de jogos, desse tipo de jogo de azar e apostas, muito se falou, né? Será que o brasileiro tem maturidade para lidar com esse tipo de coisa? E, infelizmente, a gente está vendo através dessas notícias, né, que nós temos acompanhado aí na imprensa, que, infelizmente, o brasileiro tem como é que eu posso dizer, uma predisposição aí a, como é que eu posso dizer, se enrolar com esse negócio de apostas, né? Não é só essa questão do Bolsa Família. Pessoas que também, às vezes, têm até uma condição confortável, de classe média, têm se endividado, assim, em centenas de milhares de reais. Eu conheço histórias apostando horríveis. em tigrinho, apostando em... Assim, assusta a gente, né? Então, eu penso que, de certa forma, é preciso colocar algum tipo de limitador aí nessa questão dessas apostas, porque o vício é complicado, parece que é algo que realmente vicia, e quando a gente parte para essa coisa do vício, é muito difícil, né? Você vê pessoas que recebem Bolsa Família, já é um valor tão pequeno, é praticamente para sobreviver, e a pessoa tirar ainda desse valor para fazer aposta, realmente a gente está diante de uma situação muito complicada. Não é à toa que tem gente aí, comprando uma McLaren roxa, não sei o quê, porque as pessoas estão se perdendo nessa coisa das apostas aí, em especial essas online, né? Talvez a gente precisaria regular de fato. Em outros países tem a questão dos jogos, mas você precisa viajar, ir lá para um ponto X, por exemplo, a Las Vegas. Aí tem toda uma questão de incentivo turístico naquela área que era necessário, porque é uma área deserta. Bet, né? É totalmente diferente. Agora, esse negócio do online realmente está muito complicado. Preocupante. É diferente. Rigon. Eu gostaria que você desse, ao final, para mostrar aquela imagem que eu recebi, que eu acho muito interessante registrar. Então, vou tentar ser rápido. Se falar, a gente já coloca a imagem. Obviamente, jogo é vício, o tal do dinheiro é complicado, e a família acaba pagando pelo gestor, pelo pai da família, né, que é responsável, então não tem culpa, porque a família acaba deixando de comer, de se alimentar por conta de alguém que apostou em jogo. Então, nessa parte, eu sou contra o projeto do deputado de Paranavaí, Tião Medeiros, que resolve colocar todo mundo na mesma panela. Não, o pai, o chefe de família não pode pagar pelo resto da família, pelas crianças que podem ficar sem comer. Então, é isso. Eu só reclamo que o tal do dinheiro é complicado e jogo é vício. Kim Rafael. Olha, eu concordo com o Daniel, acho que tem que entender que a educação financeira precisa ser algo obrigatório nesse país, para o pobre, para o rico, não importa. Eu acho que quando você cria a imagem de que o dinheiro é muito fácil, e você entende que não só... a internet hoje, né? Não só a internet, mas pessoas famosas, endossando esse tipo de propaganda, como se fosse fácil. Quem tá ganhando dinheiro, meu querido, é o artista e a Bet. Você não, você tá perdendo. Dinheiro fácil só se ganha ou fruto de crime ou jogos de azar, e tem muita probabilidade de você perder. Então, assim, não existe isso. Beleza, R$10 para ganhar 40, mas se você apostar 100, você ganha 400. Se você apostar 1.000, ganha 4.000. É interessante, não é? Enche o coração, não enche?
Vai. Aí da Mas zebra- esvazia o bolso. Aí da zebra. Eu conheço gente bancada que ganhou 600. Pode o coração, mas esvazia o bolso. E a sua cabeça Não fica só o bolso, o indivíduo. dependente. Indivíduo porque você vai Aí- pegar, vai vender coisa aí- dentro de casa. Aí entendeu? teu Por quê? problema cresce. Você vai querer recuperar Vamos aquilo lá. que você perdeu. Na E verdade, vai é um perdendo crack online, vamos falar a verdade, né? É um crack online. Porque o que ativa no cérebro é tudo muito parecido, né? É. Além da ganância financeira, porque são duas Você não coisas, vive sem né? aquilo, você vicia. Exato. É. Vamos E a lá. fumaça já é dada pelas queimadas, né? Não, professor. Vai.